O título é A Vida pelo Espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho. Enviando quem? Ele enviou quem? A semelhança do homem pecador, como oferta pelo pé, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o quê? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito, o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo à carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem, morrer atos do corpo, viverão. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que adota como filhos. Quem é filho aqui da glória? Por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Quem é herdeiro aqui? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Quem crê nessa palavra da glória para o Espírito Santo de Deus? Quem crê nessa palavra, exalte o nome santo do Senhor. Amém. Nessa época, os membros da igreja de Roma não tinham união e estavam divididos em várias questões importantes. Paulo escreveu a eles sobre como eles poderiam seguir o Espírito e acessar a expiação de Jesus Cristo para vencer a sua natureza decaída. Paulo prometeu que se fizesse isso, seria co-herdeiros com Jesus Cristo de tudo que o Pai Celestial tem. Ao estudar, procurar aumentar seu desejo de seguir o Espírito e receber tudo que o Pai Celestial tem. Esse povo de Roma, eles não tinham união. Diga união. Quem crê numa igreja que vai crescer unida? Quem crê numa igreja que vai ser edificada na união? Quem crê numa igreja que um vai dar a mão para o outro? Isso é união entre os irmãos. Eu estava vendo até um status da pastora Juliana, que estava lá um guerreiro, né, de anime. É isso? Quem era que estava lá? Era o Capitão América. Ele estava lutando, e aí foi abrindo o portal, aí chega a Mulher Maravilha, chega o outro, e aí ele já está cansado de tanto lutar, ele já está cansado de tanto sofrer, mas aí chegam os amigos, chegam os guerreiros, e ali fizeram uma analogia, que uma igreja, e aquele Capitão América, ele representava o pastor sozinho ele não dá conta, mas quando tem uma igreja que ora, Diego, quando tem uma igreja que intercede, Raíssa, quando tem uma igreja que pega na mão do seu pastor, irmão Carlos,
irmã Madeusa, a igreja ela cresce, a igreja ela prospera, pastor Adriano. Isso quer dizer que nós não devemos viver um separado do outro, um contra o outro. Nós não estamos em guerra entre nós mesmos. Eu não consigo entender uma pessoa que não consegue, aleluia, ter comunhão entre os irmãos dentro de uma igreja e consegue ter lá fora. A primeira comunhão tem que ser aqui dentro. Nós temos que ser unidos, nós temos que estarmos unidos na presença do Senhor, e aí nós deixaremos de ser uma igreja como aquela igreja de Roma estava dividida, ela estava carnalmente enferma, mas Paulo chegou ali para pregar uma palavra que liberta, uma palavra que transforma, uma palavra que restaura, e a palavra que Paulo está levando ali é união em Cristo Jesus de Nazaré. Não é aquela união que separa um, separa dois e deixa o restante da igreja de lado, não. É aquela união que todo mundo está em um só corpo, que todo mundo é membro de uma igreja, que todo mundo tem o seu princípio, o seu valor. Você tem o valor nesse corpo, e o Senhor está dizendo, como Paulo disse, é na união que eu vou fazer milagres sobre essa casa. Paulo exorta os crentes a viverem a vida ressurreta todos os dias. Todos os dias nós devemos nos prostrar diante da presença do Senhor. Todos os dias nós devemos nos humilharmos na presença do Senhor. Viver uma palavra não é viver somente um dia. Viver uma palavra não é viver somente um culto. Viver uma palavra não é viver somente quando eu vou pregar. Quando eu acordo eu tenho que entender que eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados. Pastor, mas eu jejuo, mas eu oro. Muitas das vezes você peca porque você julga. Muitas das vezes você peca porque você deu lugar para a carne. Então todos os dias Paulo exorta para que o crente viva ressurreto todos os dias diante do Senhor Jesus Cristo. Todo dia nós temos que se humilhar, se prostrar e dizer: eu não sou digno, mas aquele que morreu por mim é digno. Eu não posso, mas aquele que morreu por mim pode. Eu não tenho, mas aquele que se entregou por mim tem. Ei, em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus. E muitas das vezes eu me pego dizendo: porque o Senhor me escolheu, porque que o Senhor me chamou. Tem gente que se pega aqui assim: por que eu, Senhor? E o Senhor manda eu te dizer assim, como Ele fala comigo: não é sobre você, é sobre o que eu fiz para ti, é sobre a instrução que eu tenho para você. Não é para a tua glória, é para a minha glória, filho. E se você andar de acordo com aquilo que eu ordenei que você fizesse, você vai chegar no caminho da vitória. Jesus cumpriu as justas exigências da lei, e porque estava em Cristo, cumprimos a lei. Você não está aqui nessa igreja porque você é melhor do que quem ficou na tua casa, não, Felipe. Você não é melhor do que seu irmão. Você não é melhor do que quem foi para a boate. Você não é melhor do que quem foi para o pagode. Você não é melhor do que quem foi, aleluia, se prostituir, não. E por que nós estamos aqui? Porque nós estamos no caminho de Cristo. Ele teve todas justas, Ele cumpriu todas as exigências da lei, Ele foi justo, e por causa dele nós cumprimos junto com Ele. Sabe por que nós estamos aqui? Porque um Jesus que é misericordioso. E Paulo está pregando para aquela igreja em Roma dizendo: não é por vocês, é por Ele. Não é para vocês, é para Ele. Você não está aqui porque você é melhor do que o irmão. Você não está aqui porque você é mais bonito. Você não está aqui porque você pagou um alto preço. Eu paguei um alto preço. Eu sinto, eu vejo. Não é por causa disso que você está aqui. E por que você está aqui? Porque Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. Porque Jesus fez uma promessa para mim e para você. Você não é melhor, mas você é escolhido. Você não é melhor, mas você é eleito. Você não é melhor, mas o livro da vida está o teu nome, e você é filho da salvação. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus escreveu o teu nome para você estar aqui hoje nesse culto, vendo esse monte de gente rodando e pulando no poder. E talvez você olhe e fale assim: Diego, esse povo é tudo doido. Eu sou doido por Jesus, e nós somos doidos por Jesus. Amém. Sabe por que Deus me levantou assim? Porque houve uma morte de cruz, porque o preço foi pago. A tua casa será liberta, a tua família será restaurada. Quem está bebendo vai parar de beber, quem está se prostituindo vai parar de se prostituir. Deus vai salvar a tua casa. Não é sobre você nem sobre ele, é sobre o preço que já foi pago pela tua família. Mateus, a tua casa é do Senhor. Carlos, a tua casa é do Senhor. Os teus filhos são do Senhor. Jesus cumpriu. Os crentes são livres da condenação diante de Deus ao crer em Jesus Cristo. Não adianta eu vir para a igreja se eu não acreditar em Jesus Cristo. Toda boa pregação, todo poder que é envolvido dentro da igreja,
todos os talentos. Vamos supor que se um paralítico anda aqui, vocês iam ficar maravilhados, não ia? Se Deus me usa para curar um câncer aqui, como me usa em Santa Catarina, vocês iam ficar maravilhados, não ia? Só que Paulo está ensinando aqui, Michael, em Roma, que tudo que é feito é para a glória de Cristo. Que todo dom, toda união, toda comunhão, todo dom que o profeta tem de maravilhas é para que o nome de Jesus seja glorificado. Por quê? Porque nós somos livres da condenação diante de Deus ao crer em Cristo e ao honrar Ele diante da igreja. O Espírito Santo capacita os crentes a viver uma forma justa. Você não é justo porque você é bom. Chegaram para Jesus, Diego, e disseram assim: bom mestre. E ele disse: bom é o Pai que me enviou. Ou seja, eu ainda não cumpri com a minha missão, eu ainda não sou bom, ainda não fiz o que o Pai mandou eu fazer, mas quando o Pai me enviou, Ele já cumpriu o que foi dito. Bom não é o pastor que pula no poder, que ora em você e você é curado. Bom é o Deus que usa o pastor. Bom é o Jesus que enviou o pastor. Bom é o Espírito Santo que me chamou e te chamou para que o nome dele seja glorificado. Há um amor que fere, há um amor que machuca. Amor de marido machuca porque ele vai te decepcionar. Amor de esposa pode machucar porque ela não é perfeita e vai chegar uma hora que ela vai te aborrecer. Amor de filho vai te aborrecer porque muitas das vezes o filho é ingrato, o filho rejeita pai e mãe, sim ou não? Amor, aleluia, de pessoas vai te trair, vai te decepcionar, sim ou não? Mas é um amor ágape que vem do céu, que morreu por mim e por você. Esse amor nunca te machucará, esse amor nunca te rejeitará, esse amor nunca te decepcionará. E Paulo veio falar desse amor, Paulo veio pregar sobre esse amor. E por causa desse amor, nós somos capacitados a viver de uma forma justa. Por causa desse amor, eu me sinto seguro hoje. Quem se sente seguro na presença do Senhor?